Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é o duplo furto do dia da festa de Yom Teruah. Imagine comigo um palácio real onde existem grandes riquezas e tesouros. 2 antigos servos da equipe real arquitetaram um plano maligno para furtar as joias e tiaras mais valiosas. E sua ação teve sucesso, porque eles conheciam muito bem o palácio. Furtaram as joias mais valiosas e trocaram por imitações, para que a família real não descobrisse o roubo tão rapidamente. Esta história mostra, assim como na vida real, que os ladrões sempre roubam o que há de mais valioso. Um servo infiel também invadiu o tesouro de Yahvé, seu calendário de festas. Lemos sobre ele. Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Daniel 7:25. O inimigo sabe bem o grande caráter profético das festas. Então, ele deu aos festivais o rótulo de serem festas judaicas. E como resultado, a maioria dos crentes, por não serem judeus, não sentem que isto também é para eles. Yahvé disse muito claramente que estas são as suas festas. Orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Yahvé, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Levítico 23:1. E Yahvé não apenas tinha essas instruções para os judeus, como também para todas as tribos de Israel, inclusive aos estrangeiros, dizendo que guardar é um estatuto eterno. Uma ordem eterna significa que ela ainda se aplica a nós nos dias de hoje. Depois, o inimigo introduziu imitações adicionais ou simplesmente aboliu as festas de maior importância para o futuro, as festas de outono, e, como ouviremos em breve, com uma estratégia dupla. As imitações são: domingo em vez de Shabat, sexta-feira santa e Páscoa em vez de Páscoa e Dia das Primícias. Nos círculos cristãos, as festas de outono geralmente não são observadas ou celebradas. E nos círculos judaicos, o início das festas de outono, Yom Teruah, foi transformado em outra festa, nomeadamente Rosh Hashanah. A festa de outono mais preciosa, Yom Teruah, que fala da segunda vinda de Yeshua, foi roubada. O inimigo adicionou ainda mais confusão a este roubo, ao plantar o ensino do arrebatamento na igreja. Yeshua pode voltar a qualquer hora e qualquer momento. Todos os que dizem isso não compreenderam nem o significado já cumprido dos festivais de primavera, nem o significado que ainda se cumprirá dos festivais de outono. Yeshua literalmente cumpriu as festas da primavera, minuto a minuto na sua primeira vinda. E ele também cumprirá, literalmente, as festas do outono na sua segunda vinda. A partir desta enorme confusão e roubo, você pode ver quão importantes, valiosas e significativas são as festas de Yahvé, conforme listadas em Levítico 23. O espírito de confusão fez um trabalho tão completo que nem a maioria dos cristãos, nem a maioria dos judeus sabem o significado de Yom Teruah. Yahvé instrui Moisés: dize também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do shofar, trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Levítico 23, 24, 25. Em hebraico, isso significa descanso.
será um Shabat para vós. E este dia de festa será uma lembrança, Tzikaron, disso, de e pelo som do sopro, teruá. Teruá tem o significado: alarme, sinal, barulho de tempestade, grito, grito de guerra ou grito de alarme ou de alegria. Não está claro nesta passagem das Escrituras o que é que os filhos de Israel devem recordar, mas pelo contexto das Escrituras sabemos que teruá, o toque do shofar, remete à memória ao Monte Sinai. E o que aconteceu no Monte Sinai? Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Yahvé ao pé da montanha. Todo o Monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som do shofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Êxodo 19, 16, 19. Este som muito forte de trombeta, teruá, no Monte Sinai, cresceu em força e acompanhou a chegada de Elohim, descendo no Monte Sinai para o seu povo. Este evento prenuncia a segunda vinda de Yeshua, que retornará na festa do som das trombetas. E daí o pedido de Elohim para nos lembrarmos. E quando? No 7º mês, no primeiro dia do mês. Isto está totalmente de acordo com a afirmação de que ninguém sabe o dia e a hora. Portanto, vigiais, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará, mas somente o Pai. Mateus 25, 13. As escrituras hebraicas não dizem nem o Filho. Isto também não está na Bíblia King James. Qual é a correspondência? A festa de Yom Teruá é celebrada no primeiro dia do 7º mês. E nunca se pode prever quando a primeira lua crescente será visível. Daí a formulação, o dia e a hora ninguém sabe. A palavra hebraica para assembleia é mikra, que também significa ensaio geral. Devemos ensaiar para o dia em que Yeshua realmente voltará. Yom Teruá não se trata apenas de lembrar, mas de lembrar Yahvé de nós mesmos ao tocar o shofar. No tempo da grande tribulação, queremos e nos lembraremos de Elohim de Yom Teruá, com a grande esperança de que Ele não nos tenha esquecido. Então, em Yom Teruá, tocaremos o shofar para nossa libertação. E Elohim então se lembrará de nós, e Yeshua retornará à voz do arcanjo e ao som do shofar. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Elohim, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Yeshua ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Yeshua para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18. Yeshua será ouvido e visto por todos em seu retorno. A Bíblia diz em Mateus 24: Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. O shofar também é tocado como um grito de guerra, e sabemos que quando o Messias voltar, ele virá com seu exército para derrotar os seus inimigos. O Eterno sairá como valente, homem poderoso, como guerreiro despertará o seu selo. Com forte brado exclamará, guerra, e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Isaías 42, 13.
O som do chofar também soou para anunciar reis, e também sabemos que Yeshua voltará como o Rei dos Reis. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Se os falsos ensinamentos vos impediram de celebrar as festas de outono e por isso também roubaram de vocês o grande dia profético do seu retorno, e agora vocês recebem luz sobre o significado profundo das festas de outono, então isso é uma grande graça e o profundo amor do Pai. Volte e receba as suas festas. Ele convida você para um grande ensaio geral. Se você tiver um shofar, toque-o em memória do grande acontecimento no Monte Sinai e em antecipação ao seu retorno. Chag Sameach Yom Teruah.